No vídeo passado, vimos esse fato de que se P é um primo e P divide um produto de K números, então P divide pelo menos um desses números. O teorema fundamental da aritmética diz que todo N natural pode ser escrito de modo único como produto de primos. A principal parte desse teorema é a unicidade. Várias vezes a gente utiliza que a fatoração é única implicitamente. A unicidade também é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, se a gente dissesse que 1 era primo, então o número 6 poderia ser escrito como 2 vezes 3, mas também poderia ser escrito como 2 vezes 3 vezes 1, ou 2 vezes 3 vezes 1 vezes 1, e isso seriam várias fatorações diferentes para o mesmo número. Então, o 1 seria um caso particular que a gente teria que lidar no enunciado do teorema se a gente declarasse que 1 era primo. Isso acontece em vários teoremas da matemática, então por isso é convencionado que 1 não é um número primo. 1 também não é um número composto. Vocês devem lembrar do outro vídeo que a gente colocou n maior que 1 nos dois casos. Não tem problema nenhum um número não ser composto nem ser primo. O 1 é um número especial, no certo sentido, porque ele tem inverso nos naturais. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que o número 1, para a gente, não é primo. Mas, bom, a gente está falando para todo n natural, esse enunciado aí. Todo n natural pode ser escrito e assim vai. Se 1 não é primo, como que ele pode ser produto de primos? Isso vale por causa de uma outra convenção, a de que o produto de 0 números é igual a 1. Não estou falando o produto do número 0, estou falando o produto de nenhum número. Para entender por que essa é uma convenção razoável, a gente vai considerar um conjunto S e denotar por prod de S o produto dos números de S. Tá? Por exemplo, se S é igual a 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, prod de S é igual a 120, porque 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. O produto dos elementos de S tem uma propriedade bem razoável a satisfazer, que é a seguinte: se eu separar um elemento do conjunto, fizer o produto de todos os outros, 2 vezes 3 vezes 4 dá 24, e depois multiplicar pelo que sobrou, 24 vezes 5, dá o produto de todos os elementos de S. Em símbolos, a propriedade que a gente quer que seja satisfeita é que o produto de S é o produto de S menos o A vezes o A, se o A é um elemento de S. Isso é uma fórmula útil quando estamos manipulando expressões algébricas, então a gente quer que ela valha para a maior quantidade de conjuntos S possível. Mas olha, se S tiver um elemento só, se S for só o próprio A, o que está sendo falado em cima é que o produtório de S é igual ao produtório de S menos A, que é o conjunto vazio, vezes A. Mas eu acho que ninguém duvidaria que o produtório de todos os elementos de um conjunto de tamanho 1 é o próprio elemento do conjunto, nesse caso A. Então isso daqui é A, e a gente quer que essa fórmula seja verdade, então a gente meio que é forçado a definir o produtório do conjunto vazio como sendo o elemento neutro da multiplicação, que é no caso 1. Por sinal, isso também vale para a soma. Então, quando você faz um somatório num conjunto vazio, a soma dos elementos do conjunto vazio é igual ao elemento neutro da adição, que é 0. Então, o número natural 1 pode ser escrito de modo único como produto de 0 primos. Só existe um jeito de listar 0 primos, e se você listar pelo menos um primo, o produto deles vai ser maior que 1. Então, 1 não é problema para esse enunciado. Tendo dito isso, tem um outro problema que a gente tem com relação à unicidade. 6 é escrito como 2 vezes 3, mas eu também consigo escrever 6 como 3 vezes 2. Intuitivamente, sabemos que esses dois jeitos, na verdade, são o mesmo jeito de expressar 6 como produto de primos. Mas é interessante capturar isso de um jeito formal. Certamente vai ajudar a gente a escrever uma prova mais limpa. O jeito formal que usaremos será o seguinte. Para todo n natural, existem únicos k maior ou igual a zero e primos em ordem não decrescente, P1 até Pk, tais que n é igual a P1 vezes até vezes Pk. Então, por exemplo, o número 4 pode ser escrito como 2 vezes 2, o k seria 2, e o P1 e o P2 ambos seriam 2. Vamos ver quando formos fazer a prova da unicidade que esse formato é mais conveniente. Tanto a prova de existência quanto a prova de unicidade usarão indução forte em n. Vamos começar com a prova de existência. A gente já tinha argumentado que n igual a 1, a gente pode escolher 0 primos, então k igual a 0, e o produto deles vai ser igual a 1. Agora, se n for um número primo, então certamente
podemos escrever ele como produto de um primo. Então tá ótimo. Agora, se n for composto, então existem a e b menores que n, por definição, tais que n é igual a a vezes b. Por hipótese de indução, o a pode ser escrito como produto de alguma quantidade de primos. Similarmente, o b pode ser escrito como produto de alguma outra quantidade de primos, que eu vou chamar de Q1 até QL para não conflitar com P. Juntando as fatorações de A e B, a gente mostra que existe uma fatoração para o N. O N pode ser escrito como produto de alguma quantidade de primos. K mais L primos, no caso. Isso mostra a existência. A existência, ela não é a parte mais interessante do teorema fundamental da aritmética. Na verdade, a parte que a gente usa com mais frequência do teorema fundamental da aritmética é a unicidade. Toda vez que a gente fala a fatoração de n, ao invés de falar uma fatoração de n, a gente está assumindo implicitamente que a fatoração é única. E a gente acaba usando isso várias vezes sem nem pensar. Então é muito importante a gente provar a unicidade. E para a gente provar a unicidade, bom, eu vou apagar a prova de existência e eu vou falar o que quer dizer formalmente a unicidade. A unicidade quer dizer o seguinte: imagina que a gente sabe escrever n como um produto de primos de um jeito aqui, que é o P1 vezes até PK. E o P1 é menor ou igual até o PK. E a gente também sabe escrever n como Q1 vezes vezes QL, onde Q1 é menor ou igual que o próximo até chegar no QL. O que a gente quer concluir é que K é igual a L e que o PI é igual ao QI para todo I. Ou seja, que porque os primos estão ordenados em ordem não decrescente, o primeiro primo de uma é igual ao primeiro primo da outra. O segundo primo de uma é igual ao segundo primo da outra, até o último primo. E a quantidade de primos nas duas fatorações é a mesma. A prova vai ser a seguinte: a gente tem duas maneiras de expressar n como um produto de primos. Então, esses dois produtos, P1 até PK, Q1 até QL, eles são iguais, porque ambos são iguais a n. Agora, nota que isso significa que PK divide Q1 até QL. Porque se você multiplicar o PK pelos primos que vêm antes dele, dá ao lado direito. Isso é justamente a definição de dividir. Mas pelo fato que está ali em cima, que decorre do lema de Euclides, quando você tem um primo que divide um produto de coisas, então esse primo divide alguma delas. PK divide QJ para algum J entre 1 e L. Bom, mas quando você tem dois números positivos e um divide o outro, o da esquerda é menor ou igual que o da direita. Então, PK é menor ou igual que QJ e QJ é menor ou igual que QL. Lembre que QJ é menor que QL porque os primos estão ordenados em ordem não decrescente. Mas a gente pode fazer isso no sentido oposto também, né? A mesma coisa lá em cima conclui que QL divide P1 até PK. Novamente, pelo lema de Euclides, QL divide PI para algum I, entre 1 e K. Pelo mesmo argumento, QL é menor ou igual que PI, que é menor ou igual que PK. Mas olha, PK é menor que QL, está ali em cima, e QL é menor que PK. Então, se a gente juntar essas duas coisas, a gente conclui que PK é igual a QL. Então, eu vou guardar esse fato e apagar a prova dele para a gente continuar a prova da unicidade. Bom, mas agora considere o número n', que é igual a n dividido por pk, que é a mesma coisa que n dividido por ql, porque pk e ql são o mesmo número. Então, n' é menor que n. Podemos usar indução forte. O que indução forte vai nos dizer? Que se a gente tiver duas fatorações do n', elas na verdade são iguais. Mas olha, é P1 até PK menos 1, isso é igual a n', e Q1 até QL menos 1, isso também é igual a n'. Então, daqui a gente conclui, por indução forte, que K menos 1 é igual a L menos 1, ou seja, que a quantidade de primos nas duas fatorações é igual, e que PI é igual a QI para todo I entre 1
e k menos 1. Juntando com o fato que a gente já tinha de que pk é igual a ql, bom, a gente tem ali embaixo que k menos 1 é igual a l menos 1. Então, k é igual a l. Então, a coisa de cima diz que pk é igual a qk. E a coisa de baixo diz que para todo i menor que k, pi é igual a qi. Então, a gente acabou de concluir que P1 é igual a Q1, P2 é igual a Q2, até PK-1 é igual a QK-1 e PK é igual a QK. Então, a gente provou o que a gente se propôs a fazer.